simplicidade, tem olhar com o pobre sofrido, transformando a dor em bondade. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por um lar de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. Onde faltam direito e cuidado, sobra medo, abandono e dor. Mas a fé que se faz compromisso, ergue a voz com firmeza e ardor. Quando amor for tijolo e telhado, e a justiça a nossa missão, cada casa será testemunho do Evangelho de Cristo em ação. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por um lar de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. Se o profeta levanta sua voz, é o Cristo que clama também. Dai morada ao pequeno e ao fraco, sede os braços que acolhem o bem. Nossa fé não se finda no altar, partilha brota em nós comunhão, espalhando as sementes do amor. Nossa fé faz de nós mais irmãos. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por um lar de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por um lar de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. Boa noite a todos, aqui é o Padre Charles falando diretamente do estúdio da Santa Rita TV. Hoje nós iniciamos um novo horário aqui no nosso programa Igreja em Saída, todos os dias agora, por volta das 8h30, por aí, nós vamos fazer este programa. Para você que está nos acompanhando, seja muito bem-vindo a este programa e a este canal também no YouTube. Queridos, como nós estamos iniciando um novo horário, né? Gostaria de colocar aqui as motivações para isso. Chegou a minha ordenação, né? E diante dos trabalhos pastorais aqui no santuário, eu não tive mais a possibilidade de oferecer um programa diário, devido às demandas pastorais aqui, né? São muitas, vocês conhecem o Padre Rogério, conhecem o Padre aqui, conhecem a intensidade do santuário. Tendo em vista isso, então, né, a gente teve que fazer um remanejamento para que eu pudesse também continuar ajudando aqui, né? E depois a gente reorganizou o programa para poder ficar mais fácil para mim, né? E para o pessoal aqui também poder me ajudar, tá bom? Então, por isso que a gente mudou de horário agora, toda quinta-feira, 8h30 da noite, vamos ter o nosso programa Igreja em Saída, tá bom? Hoje a gente vai falar de um tema, mas antes de colocar o tema, eu gostaria de falar para vocês sobre a nossa campanha da Casa de Todos, né? A campanha Casa de Todos é a campanha pela qual a gente consegue suprir todas as necessidades do nosso santuário. Então, por meio desse QR Code que você está vendo aqui embaixo, você consegue nos ajudar com doações, né, para que a gente possa chegar aos 100%. Esse mês a gente já está em 90% graças à doação de cada um de vocês, queridos. Mas a gente falta um pouquinho para poder chegar e fechar as contas em dia, tá bom? Então não deixe de nos ajudar, porque todo esse programa é feito com a ajuda de vocês, né? Não só esse programa, mas temos vários programas já aqui. Temos o programa do Diogo Ruggeri, temos o programa da Ana Argolo,
temos o programa da Isabelle Terra, temos o programa do Marcelo, que é o Som e Vida, e temos outros programas que te ajudam, né, a colocar a evangelização como uma meta, né? Então, esse aqui é mais um programa que a gente bolou para poder pensar um pouquinho a evangelização no contexto digital, para você que nos acompanha pelo YouTube, tá bom? Então, não deixe de nos ajudar com essa campanha, tá bom? É muito importante. Outra coisa importante também que a gente precisa falar é sobre a festa que está chegando aí, né? Faltam apenas 27 dias para a festa. E diante disso, a gente precisa da ajuda de cada um de vocês, né? Aqui do lado, ó, tá vendo essa barrinha que está aparecendo aqui do lado? Aqui é o número de dias, de horas, de minutos, para que a gente possa se preparar para a festa, né? E essa festa vai começar um pouquinho mais cedo esse ano, né? A gente vai começar no dia 22 de abril, né? E vamos até finalzinho de maio, para que a gente possa continuar essa grande festa da nossa padroeira Santa Rita de Cássia, tá bom? Então, você que está nos acompanhando, precisamos da sua ajuda, né? Nós temos vários eventos na nossa festa. No dia 1º a gente vai ter o Festival Som e Vida, que é o festival de música católica que nós bolamos aqui, tendo em vista o ano passado que tivemos alguns shows, a gente resolveu agrupar todos eles no mesmo lugar, né? E aí, esse ano nós teremos Eliana Ribeiro, Juninho Casimiro, Padre Diogo, teremos Vida e Reluz, que é uma banda que eu nunca vi ao vivo, e vai estar aqui em Indaiatuba, né? Flávio Vitor, que é muito conhecido aqui da molecada, aqui do santuário e tal, o pessoal gosta bastante dele, né? E outras, né? Antila Domini também vai tocar, temos Álvaro e Daniel, são 10 bandas, né? São 10 atrações que vão acontecer no dia 1º de maio, lá no Espaço Viber, e você precisa garantir o seu ingresso, né? São números limitados, então garanta o seu, né? Pelo site do Simpla, você consegue nos ajudar também. Se você quiser também, nós temos o ingresso físico. Deixa eu perguntar aqui para o Matheus se a gente tem o ingresso físico aqui, para me mostrar para vocês, que é importante também. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Eu vou pedir para vocês dar zoom aqui na câmera para o pessoal ver, porque o negócio tá bonito, gente. O pessoal caprichou aqui. Passa aqui para mim, Matheus. Daqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Festival Som e Vida. Na outra aqui. Dá um zoom aí, ó. Cameraman. Vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos lá. Festival Som e Vida. Tá vendo que ele é todo brilhoso, todo bonitinho. Tá vendo? Caprichamos esse ano para você, tá vendo? Caprichamos aqui no ingresso. E todos esses ingressos, né? Todos esses shows, esse ingresso vai dar direito para que você possa assistir todos esses shows, né? Nós temos meia entrada, temos entrada inteira também. A entrada digamos assim, a entrada inteira é R$70, tem direito a 10 shows, ou seja, você pagaria por cada show, sabe quanto, criatura? R$7. Eu não digo nada. R$7 por um show, né? Olha isso aqui também, ó, do Santa Rita. R$15 o musical de Santa Rita esse ano. R$15. Padre Rogério fez uma baita de uma ação aqui no Bom Dia Devoto, né? E aí o pessoal escolheu R$15 aqui também, tá vendo? R$15 para você assistir um baita de um musical que a gente prepara com muito carinho para você, tá bom? Flashback, lá no dia 29 de maio, quase no fim do mês, R$15 também. Não é nada isso aqui, gente, não é nada, tá bom? R$15 também. E o mais gostoso de todos, que é o almoço da padroeira, costela fogo de chão, R$80, que vai ser no dia 10 de maio,
lá na Fazenda Casa Branca. Eu estou aguado para comer uma costela dessa aqui, tá bom? Então não deixe de adquirir o seu ingresso também. Temos ingressos aqui no santuário físico, né? Ou você pode comprar pelo site do Simpla, né? É do Simpla ou da Simpla, Matheus? Do Simpla, beleza. Então você nos ajude aí e vamos divulgar tudo isso aí no nosso Instagram, nas nossas redes sociais. É importante que a gente divulgue a festa também, tá bom? Importantíssimo. Chega de demoras, vamos começar o nosso programa Igreja em Saída, hoje falando sobre um documento importante que, diante da atual caminhada, né? Nós estamos quase nos encaminhando para o Domingo de Ramos, né? Hoje à noite ainda é quinta-feira, então daqui sexta, sábado, domingo, 3 dias nós iniciamos então a nossa Semana Maior que fala, que é a Semana Santa, né? E aí eu pensei, o que eu posso falar nesse programa? E aí me veio, né, uma das inspirações para esse programa, tá? Eu hoje vou falar sobre um documento chamado Desiderio Desideravi, né? Que é um documento sobre liturgia atualíssimo que o Papa Francisco fez, né? O documento é lindo, gente. Vocês precisam entrar em contato com ele, porque ele fala sobre a liturgia de uma forma muito bonita, né? Que é uma coisa que muitos de nós esquecemos hoje em dia, tá bom? E antes de começar, então, vamos fazer uma oração, pedindo ao Espírito Santo que se faça presente no meio de nós e que ele nos ajude também a compreender todas estas questões, todo este tema que vai ser tratado aqui, um tema tão importante e tão bonito para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos. Então, diante disso, a gente precisa saber da onde saiu esse nome, o que significa esse nome. Desiderio Desideravi. Significa desejei ardentemente, né? E qual é o fundamento bíblico que o Papa Francisco fez nesta carta, nesse documento? É Lucas capítulo 22, você que está nos acompanhando aí de casa, Lucas capítulo 22, versículo 15, fala o seguinte: Disse-lhes então, nós estamos no contexto da Santa Ceia, né? E ele fala que quando chegou a hora, no versículo 14, quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos. Disse-lhes então, abre aspas, desejei ardentemente comer com vocês esta ceia de Páscoa antes de sofrer. Vou repetir. Desejei ardentemente comer com vocês esta ceia de Páscoa antes de sofrer, né? E ele fala, não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Né? Então aqui nós temos o fundamento que o Papa, falando sobre a ceia, colocou para nós nesse documento tão bonito, né? E quando a gente ouve esse desejei ardentemente, a gente tem que ter em vista uma coisa importante, queridos. Deus, Ele quer estar conosco. Ele quer estar conosco desde o princípio, né? Por exemplo, quando nós vemos no livro do Gênesis, né? Vamos dar uma
procurada aqui no livro do Gênesis, né? Tudo que Deus criou no Gênesis é bom, certo? E diante disso a gente precisa também ter essa consideração. Quando o homem peca, o homem e a mulher pecam, o que acontece, né? Deus pergunta para o homem: Adão, onde estás? Essa pergunta esconde, né? Por trás dessa pergunta se esconde a preocupação que Deus tem conosco, o amor que Deus tem conosco. Cadê você? Né? É um pouco isso que está por trás desta pergunta. Onde estás? Quando a gente fica perdido, né, Deus vem ao nosso encontro também. Né? Isso é importante. E na ceia não é diferente. Né? Ele fala aqui no documento, né, o Papa Francisco, ele fala que esse gesto de Jesus comer a ceia, né, diz respeito ao amor que a Santíssima Trindade teve para conosco. A Santíssima Trindade teve a delicadeza de querer estar conosco também nesse momento. Por que eu falo a Santíssima Trindade? Ora, porque onde Jesus está, o Pai está e o Filho está também, né? E o Espírito Santo está. Os três não são separáveis, né? Então, demonstra, primeiro de tudo, o amor da Santíssima Trindade para conosco, né? E isso é bonito porque a gente não se depara com isso, né? A gente, às vezes, vai levando a vida de uma forma que a gente se esquece que nós somos amados por Deus. Uma verdade que para nós devia ser algo consolador, se torna algo banal muitas vezes, né? Então, primeira coisa, a liturgia é um ato de amor de Deus para conosco. Desejei ardentemente comer esta ceia convosco. Né? A gente nunca pode se esquecer disso. A liturgia é um ato de amor, certo? Antes da resposta ao convite, está o desejo de nós. O desejo de Deus para conosco. Ele nos atrai. Desejei comer esta ceia convosco, não sozinho, entende? Então tem muito disso. Ele nos atrai. Como resposta, então, podemos nos render ao seu amor ou não. Deus deixa livre, né? Deus é aquele que bate a porta do nosso coração e pergunta: posso entrar? E aí, citando o documento, parágrafo 6, ele fala o seguinte: o certo é que todas as nossas comunhões no corpo e sangue de Cristo foram, por Ele, desejadas na última ceia. Isso aqui é uma coisa incrível. Todas as comunhões que você fizer na sua vida foram desejadas por Cristo na última ceia. É uma coisa meio de doido, né? Porque aqui a gente está falando de mais de 2.000 anos de história que isso aconteceu. Esse, digamos assim, esse acontecimento fundante, né? Jesus sentado com os 12 e essa frase que ecoa no tempo até hoje, né? Ecoa no tempo até hoje. Então, quando ele fala desejei, o desejei é toda a missa. Quando ele fala desejei comer esta ceia convosco, todas as missas nós devemos ter essa consciência. Ele quer estar conosco, né? Por mais tempo que seja, né? Isso não envelhece, né? Então, todas as nossas comunhões no corpo e sangue de Cristo foram desejadas por Ele na última ceia.
Isso é bonito demais, gente. Porque você mostra que o amor de Deus ele é atemporal, né? O amor de Deus ele não tem tempo, não tem espaço. Foi uma única vez. Mas esse evento, esse acontecimento fundante, ele ecoa até hoje. Todas as vezes que comemos desse pão e bebemos desse cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. É a liturgia da igreja, né? Sem a última ceia, o sacrifício na cruz não teria sentido pleno, né? Por quê? Porque o sacrifício, segundo Jesus, segundo o espírito, né, da época, né, diz o seguinte, que o sacrifício é um culto perfeito e agradável ao Pai, né? E aí o Papa fala da ceia, desse gesto bonito que Jesus faz, como uma antecipação ritual da morte de Cristo. Então, percebam, é uma antecipação ritual, né? É o mesmo sacrifício, só que de forma ritual, né? O sacrifício incruento, que é o sacrifício da missa, diz respeito também ao sacrifício cruento de Cristo na cruz. É o mesmo sacrifício, só que em dimensões diferentes. Uma dimensão ritual e uma dimensão já física, né? Mas dizem respeito ao mesmo elemento, tá? Então isso é bonito, né? Sem a última ceia, o sacrifício na cruz não teria sentido pleno. As duas estão interligadas, né? E olha que legal. Não sei se vocês conhecem, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho aqui nas minhas mãos a Instrução Geral do Missal Romano. Cadê? Aqui. Instrução Geral do Missal Romano. Tá vendo? Esse livrinho bonito que nos ensina também algumas regrinhas bonitas sobre liturgia, mas acima de tudo, eles nos ajudam, né, a entender um pouquinho desse grande mistério que Cristo sofreu, né, e que Cristo instituiu na Santa Ceia. No número 2 desse documento vai dizer o seguinte, queridos: a natureza sacrificial da missa, né, a natureza sacrificial, porque é um verdadeiro sacrifício, que o Concílio de Trento solenemente afirmou em concordância com a universal tradição da Igreja, foi de novo proclamada pelo Concílio Vaticano II, que eu já falei sobre esse concílio aqui no programa, que proferiu sobre a missa estas significativas palavras. E aí ele cita, né, a Sacrosanctum Concilium, né, número 3 e número 28, que fala o seguinte, abre aspas, o nosso Salvador, na última ceia, instituiu o sacrifício eucarístico do seu corpo e do seu sangue para, atentai bem, perpetuar, ou seja, sem fim, perpétuo, sem fim, né? O sacrifício da cruz até a sua volta. E para confiar à Igreja, sua esposa muito amada, o memorial da sua morte e ressurreição. Então, o sacrifício de Jesus, tanto na missa, né, quanto na cruz, dizem respeito a duas coisas importantes. Instituiu o sacrifício eucarístico, né? O Eucaristia, em grego, diz respeito à ação de graças, né? Então, instituiu o sacrifício eucarístico para o quê? Primeiro, perpetuar o sacrifício da cruz até a sua volta, né? Então, esse sacrifício que Cristo fez na cruz, até a volta de Cristo é perpetuado na Santa Missa, certo? Por meio do ritual da missa, né?
e também confiar à igreja o memorial da sua morte e ressurreição. E aí entra as palavras, fazer isto em memória de mim. Então, são duas finalidades, né? Perpetuar esse sacrifício e dar a guarda disso tudo, a memória disso tudo, para a igreja. Ou melhor dizendo, para os apóstolos, né? Que estavam ali para seguir Jesus e dar o seu testemunho no mundo. Então, é muito bonito, né? E no número 18, ele vai citar, no número 18 aqui do rodapé, né? Mas ainda no parágrafo 2, ele cita um trechinho do prefácio da Ceia do Senhor, né? Oração das oferendas. Todas as vezes que celebramos o memorial do sacrifício do vosso Filho, realiza-se em nós a obra da redenção. Ou seja, toda Santa Missa celebrada é uma missa de redenção. Não é mais uma missa de redenção, é a mesma. Aquela que aconteceu 2000 anos atrás é a missa de redenção que a igreja celebra em toda a Santa Missa. É a mesma redenção, né? Como isso, Charles? Deus ele pode fazer isso, né? E foi pensando nisso que Deus instituiu, então, a Eucaristia, né? Isso é importante a gente lembrar, tá bom? Então, a ceia é uma antecipação ritual da morte de Cristo, né? Então, é importante a gente lembrar isso. Antecipação ritual. Por que antecipação? Para confiar à igreja aquilo que ele estava prestes a fazer, certo? E depois, o Papa vai falar sobre o partir o pão, o gesto de partir o pão. É o gesto que identifica Jesus após a ressurreição. Percebam, quando Jesus é ressuscitado e tudo mais, ele visita os discípulos, né? Por exemplo, em Lucas mesmo, né? Nós temos os discípulos de Emaús, né? O último capítulo ali, onde Jesus é reconhecido pelos discípulos pelo gesto de partir o pão, né? Então, é um gesto muito bonito, né? Além disso, esse gesto abre os olhos e cura da cegueira infligida pelo horror da cruz. E aqui, queridos, uma coisa bonita que o Padre Charles vai ensinar para vocês. Quando a gente está com medo, da nossa cruz, assim como os discípulos ficaram, os discípulos de Emaús, todo mundo correu para um canto e os dois voltaram cabisbaixos, né, para Emaús. O gesto de partir o pão foi o gesto que libertou esses discípulos do medo. Tanto que, eu vou ler aqui para vocês. Eu vou ler porque esse negócio é muito bonito, gente. Olha isso. Quer ver? 24, parará, papapá. Capítulo 24, último capítulo de São Lucas. Ele fala o seguinte: então ele entrou para ficar com eles, estando com eles à mesa. Olha lá. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e deu a eles. Então, os olhos deles se abriram e o reconheceram. A gente só reconhece Jesus no partir do pão, queridos. Mas ele ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: não é que o nosso coração ardia enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na mesma hora, voltaram
se levantaram e voltaram a Jerusalém. E aí encontraram reunidos os 11 e seus companheiros que diziam: realmente o Senhor ressuscitou, apareceu a Simão. Eles, por sua vez, contaram o que tinha acontecido pelo caminho, como haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Então, queridos, aquele medo todo que os dois sentiam desapareceu somente no gesto de partir o pão de Jesus. Ou seja, eles tiveram o encontro com o Mestre, tiveram o encontro genuíno com Jesus. E depois que a gente tem esse encontro genuíno, queridos, não tem nada que te faça ficar com medo. Nada. Por quê? Porque você se lembra que o Senhor está no meio de nós. Isso é importante. Todo medo é, de alguma forma, sanado diante do mistério da Eucaristia. O gesto de partir o pão é o gesto pelo qual nós reconhecemos o Senhor e o gesto pelo qual o nosso coração se enche de alegria novamente e força para enfrentar as cruzes que a vida nos mandar. Entende? Bonito isso, muito bonito. Vamos dar continuidade então aqui. Partir o pão, então, é o gesto que identifica Jesus, né? E aí eu pergunto para vocês, será que nós estamos vivendo bem essa dimensão? Essa dimensão da Eucaristia, essa dimensão da liturgia, tão cara para nós, esse acontecimento fundante que Jesus deixou para nós, como nós estamos vivendo? Pergunte-se, como você está comungando? Como está o seu coração, a sua disposição, quando você participa da Santa Missa? Será que você tem consciência do tamanho do mistério que você está diante dos seus olhos? Gente, não é brinquedo não, o negócio é brabo, tá bom? Então, queridos, vamos lá. Em seguida, nesse documento, o Papa vai falar um pouquinho sobre a natureza da liturgia. A natureza da liturgia. No que consiste a liturgia? Né? Qual é a identidade própria da liturgia? Né? É importante a gente se perguntar. Por quê? Porque muitas vezes, queridos, a gente se esquece. Se a gente não tiver esse fundamento, aí, meu filho, acabou. Né? Não adianta vir na missa, não adianta fazer as coisas, porque Jesus quer que a gente esteja ali naquilo que o Vaticano II, esse documentozinho aqui bonito, ó, esse documento bonito, em especial o Sacrosanctum Concilium, que é o primeiro documento sobre liturgia que nós temos aqui, né? Fala sobre isso, a plena e ativa participação dos fiéis. A liturgia mediante a qual, especialmente no divino sacrifício, se atua a obra da nossa redenção, contribui sumamente para que os fiéis exprimam em suas vidas e manifestem aos outros o mistério de Cristo e a genuína natureza da verdadeira igreja, que tem a característica de ser ao mesmo tempo humana e divina, visível, mas dotada de realidades invisíveis. Né? E aí no capítulo 1, ele vai falar sobre a natureza da Sagrada Liturgia. Né? Primeiro de tudo, a liturgia como um evento salvífico também. Né? A liturgia como um evento salvífico. Né? E um evento salvífico porque Deus ama. Deus ama. Né? Deus continua
sendo aquilo que ele sempre foi, amor, como São João vai dizer. E uma coisa bonita que São João fala também no seu evangelho, nós estamos acompanhando isso na liturgia, tá? O evangelho de João vai dizer, capítulo 3, verso 16. É um versículo meio que jargão para todos. Deus tanto amou o mundo que lhe deu seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ama, né? Em tudo que ele faz, inclusive na liturgia também, né? E aqui vai dizer o Papa Francisco, aqui reside toda a poderosa beleza da liturgia. Se a ressurreição fosse para nós um conceito, uma ideia, um pensamento, se o ressuscitado fosse para nós recordação da recordação de outros, somente, né? Ainda que com autoridade como os apóstolos, e se não fosse também dada a nós a possibilidade de um verdadeiro encontro com ele, assim como os discípulos de Emaús, seria como declarar esgotada a novidade do Verbo feito carne. Então, olha só o que ele está falando, hein? Se a ressurreição fosse só um conceito, se o ressuscitado fosse apenas uma recordação da recordação de outras pessoas, né? Ainda que com autoridade os apóstolos não fosse dada para nós, pelos apóstolos, essa possibilidade de encontro verdadeiro, né? Então, seria como declarar esgotada a novidade do Verbo feito carne. A novidade é novidade justamente por causa disso, por causa do encontro, por causa do amor que nós temos, né? E diante disso a gente precisa se perguntar como nós estamos vivendo a liturgia no nosso dia a dia, né? Pelo contrário, a encarnação, para além de ser o único acontecimento novo que a história conhece, é também, atenção aqui, é também o método que a Santíssima Trindade escolheu para nos abrir a via da comunhão. Vou repetir. A encarnação é um método que a Santíssima Trindade escolheu para nos abrir a via de comunhão. Já parou para pensar nisso? A gente pensa só no mistério da encarnação, né? Ontem nós celebramos a anunciação do anjo, ou melhor dizendo, a anunciação do Senhor, que é a festa litúrgica, porque diz respeito ao Cristo que é anunciado, tanto a Maria como a todos nós. E o Papa fala uma coisa importante aqui. Ele fala uma coisa que nunca tinha se pensado, né? Pelo menos eu nunca tinha contato com isso até ler esse documento. A encarnação é um método, não é só um evento. É um método pelo qual Deus mesmo quis vir ao nosso encontro. Não mais por palavras, não mais por sinais, mas em pessoa, né? Na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, Deus visitou o seu povo. Entende? E a encarnação é o método pelo qual Deus fez isso. Isso é muito bonito. E aí, diante disso, ele fala, a fé cristã ou é encontro com ele vivo, ou não é. Vou repetir. A fé cristã é encontro ou não, né? Não tem meio termo. Ou é um encontro vivo com ele, e aí é a fé cristã, ou não, é outra coisa. É um sentimentalismo, ou é qualquer outra coisa, certo?
E aí ele fala de algumas dimensões aqui, né, importantes. Primeiro, a experiência viva de fé. A experiência viva de fé. O que é uma experiência viva, né? É uma experiência que, primeiro, nasce desse encontro verdadeiro, assim como os discípulos de Emaús reconheceram o Senhor, cada um de nós pode reconhecer o Senhor, né? Pode reconhecer o Senhor no partir do pão, pode reconhecer o Senhor nos mais necessitados, né? Pode reconhecer o Senhor na liturgia, por exemplo, em uma oração que toca o seu coração, mas é preciso que a liturgia seja uma experiência de fé viva. Ou seja, não é algo abstrato. Não é algo abstrato que Jesus chegou lá e colocou uma ideia, teve um insight e teve uma ideia. Vou fazer uma ideia aqui que ninguém fez, não sei o quê. Não. A liturgia brota da vida, queridos. A liturgia brota da vida. Brota da intimidade que o Senhor tinha com os apóstolos, da experiência que ele fez ao visitar várias casas, visitar várias pessoas, de comer com essas pessoas, sentar-se e conversar com elas. E diante de uma mesa nós nos reunimos, a mesa do altar, a mesa do sacrifício, né? Para relembrar, né? E tornar ato aquele mesmo mistério que Cristo fez lá na ceia. Isso é bonito. Todas as vezes que comemos deste pão, bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa vida. Né? Então, gente, é um mistério gigantesco isso. Liturgia não é... é só um rito. Não. Não é só um rito, não. Né? Primeira coisa, então, brota da vida. Tá? Queridos, nós vamos fazer um breve intervalo e depois a gente volta com mais um pouquinho desse documento tão importante para nós que o Papa Francisco nos deixou. Não sai daí que a gente volta já já. Somos o Santuário de Santa Rita de Cássia, lugar de fé, de devoção, lugar aonde nós expressamos o nosso amor a Jesus na Eucaristia, à Virgem Maria, aos santos, à nossa padroeira, Santa Rita. Ela que é a Senhora dos Impossíveis. Em nossas liturgias, em nossas festas, nós somos embalados pela alegria de amar e de servir, de estar juntos, de estar totalmente comprometidos com a evangelização, de uma igreja em saída, de uma igreja missionária, de uma igreja disposta a amar e a servir. E isso, ao longo de tanto tempo, mais de 60 anos,
estamos aqui para levar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é a causa de nós estarmos aqui. Com Santa Rita de Cássia, nós pedimos a intercessão, nós pedimos a sua proteção, nos conceda a bênção da vitória, nos conceda a bênção do possível. E também por intercessão de Maria, aquela que desata os nós, e juntos com Santa Rita, com o povo, com a igreja, com todos nós, caminharmos nas estradas do mundo rumo ao céu, expressando o nosso amor e essa presença na cidade de Indaiatuba, sendo para todos, aqui e em todo lugar, essa expressão da casa de todos. Estamos de volta com o programa Igreja em Saída, nesse novo horário aqui na Santa Rita TV. E hoje a gente está falando de um tema muito importante para todos nós católicos, tendo em vista que todos nós participamos da Santa Missa, né? E a gente muitas vezes não sabe a grandeza que é a liturgia para a gente, né? Eu estou apresentando aqui um pouquinho sobre um documento que o Papa Francisco escreveu, o documento mais atual que nós temos assim em questão de liturgia, chamado Desiderio Desiderave, falando sobre toda a mística da liturgia, falando sobre toda a experiência litúrgica, né? E aí eu estava falando que a liturgia é uma experiência viva de fé, mostrando que é uma oração que brota da vida, da experiência que Cristo teve ao sentar-se à mesa com pessoas, várias pessoas, né? Eu me lembro, por exemplo, de um episódio, vou pegar meu café aqui, que o Mateus pegou para mim, obrigado, Mateus, Deus abençoe. Um episódio que os fariseus costumavam criticar Jesus por várias coisas, né? E uma das coisas é que Jesus comia com pecadores, né? Comia, estava à mesa, né? Ele fazia refeição. E diante disso, né? Bebendo dessa experiência de vida, ele então institui o sacramento da Eucaristia na Santa Ceia,
numa mesa, sentados com aqueles que ele mais amava, né? Pessoas queridas, pessoas de confiança. Jesus, então, institui o memorial de si, né? Da sua paixão, da sua morte e também da sua ressurreição. Segunda característica, né, é que a liturgia é uma celebração ritual e autêntica. Toda celebração litúrgica é uma celebração ritual, porque tem, né, vamos lá, tem partes certinhas, né, e autêntica, né, não tem nada igual. Por exemplo, é ritual no quê? É ritual nos passos, né? A gente chega, a gente inicia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem a saudação inicial, depois a gente pede perdão, tem o rito penitencial, temos o glória, quando é domingo, né? Temos depois a oração coleta, depois temos a homilia, um passo atrás do outro, né? Segue passos, né? E tudo isso enriquece a liturgia, se a gente for ver, né? Porque é para isso que a gente, de alguma forma, está fazendo memória, né? Então, e uma coisa importante que o Papa fala aqui, né? É uma celebração ritual e autêntica, ou seja, apesar de nós temos aqui no santuário quantas missas por dia? Mateus 5, 7, depois meio-dia, 5, né? 5. Depois às 3, 5h30 e 6, 7h30 da noite. A gente tem 6 missas aqui. Porém, né? A liturgia que a igreja celebra é única e irrepetível. Ela não se repete. Porque quando a gente celebra a missa, nós estamos celebrando o memorial. Não um memorial, e depois na próxima missa a gente celebra outro memorial, é o mesmo, né? Por mais que a disposição do padre talvez seja diferente, né? Por mais que as palavras que o padre use na homilia sejam diferentes, é a mesma e única celebração, né? Isso é importante, né? Uma única celebração e ela é irrepetível. Ela é irrepetível, ela não se repete. É a mesma. Além disso, ela é vital porque brota da vida, né? E ela, uma coisa importante que a gente tem, né? Ela nos leva a colocar a nossa vida diante do altar. Por que o padre está falando isso, queridos? Porque muitas vezes a gente está lá de forma muito automática, né? E se esquece que naquele altar, eu vou falar para você. Corta para mim aqui na 2, Mateus. Corta na 2 aqui. A 2. Essa. Ó, chique. A 2 aqui. Isso. Aquele altar que o padre celebra a missa, seja o padre Rogério, seja o padre Claudinei, seja o padre Charles, aquele altar também é de cada um de vocês que está na Assembleia. Por quê, queridos? Porque o sacrifício, ele não é só o sacrifício da cruz, é o sacrifício da cruz e o de vocês que estão ali. Tanto que o padre fala, orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. São sacrifícios diferentes, o sacrifício que o padre oferece é perfeito e o sacrifício que o povo oferece, que é o sacrifício da vida. É as suas dores que você vai colocar ali, é toda a sua dimensão de alegria, de tristeza, de, sei lá, de projetos que você tem, né? É tudo isso que você vai colocar ali no altar, certo? Então, o altar não é só do padre, o altar é
da Assembleia também. E o sacrifício também é o sacrifício da Assembleia, tá? Outra coisa importante que o Papa nos fala, né, nesse documento é o seguinte: a liturgia não é uma assimilação mental, mas é uma implicação. Agora eu vou me enroscar aqui, hein? Implicação existencial com a pessoa de Cristo. Implicação existencial é uma palavrinha bonita, meio complicada, para dizer que é um encontro. Toda a liturgia é encontro legítimo com o Senhor. O mesmo encontro que os discípulos de Emaús tiveram é o encontro que eu e você somos chamados em toda a Santa Missa, né? Não é uma assimilação mental, né? Não é algo teórico na tua cabeça. É algo concreto. É o Cristo que vem ao teu encontro. Desejei ardentemente comer esta ceia com você. É isso que ele está falando, entende? E por último, né, não menos importante, a liturgia é uma imersão, um mergulho na paixão, morte e ressurreição e também a ascensão de Cristo. Imersão na paixão, morte, ressurreição e ascensão de Cristo, né? Por que ascensão também, né? Na paixão, morte e ressurreição. Porque a gente reza, né? Mistério da fé. A gente fala, né? Quando a gente fala vinde Senhor Jesus, aqui nós temos uma dimensão escatológica, de algo que não aconteceu ainda, que é o fim da história, né? Anunciamos, Senhor, a vossa morte, olha lá, e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Paixão, morte, ressurreição e ascensão de Cristo, né? Então, tudo isso é um pouco a finalidade da liturgia, né? E a gente precisa ter em conta que a gente está ali não para cumprir um preceito, a gente está ali para um encontro real e verdadeiro, para um diálogo com o Senhor. É isso que a gente precisa entender, né? Por isso que a gente faz o que faz, né? Por isso que a gente se esforça na Quaresma para poder vencer os vícios, né? Quantas pessoas têm distração na missa e falam, padre, eu não consigo, é difícil. Eu sei que é difícil, né? Às vezes é uma verdadeira luta, né? Mas é importante a gente continuar lutando, né? Mas sempre com o auxílio da graça de Deus. Nunca se esqueça, né? Então, a liturgia, resumindo, né, é uma experiência viva de fé, é uma celebração ritual autêntica, não é assimilação mental, mas encontro com o Senhor, e é uma imersão na paixão, morte e ressurreição e ascensão de Cristo, né? Importante a gente saber disso também. Que o Papa Francisco ele escrevia muito bem. Todos os documentos que ele escreve muito bem, né? E ele escreve de um jeito próprio, né? Que é da experiência latino-americana que ele teve. Carrega um pouco de afetividade, que eu acredito que isso é muito bonito na escrita do Papa Francisco, né? E ao mesmo tempo ele tem a consciência de que a vida na igreja ela é exigente, né? Muito bem. Além disso, queridos, o Papa Francisco ele vai falar um pouquinho sobre a finalidade da liturgia. Tem uma finalidade na liturgia, né? E aí ele fala de duas, né?
duas finalidades importantes aqui. Primeiro, louvor e ação de graças. Louvor e ação de graças. Ação de graças em grego se escreve eucaristein, né? Da onde veio a nossa palavra eucaristia. Louvor e ação de graças pelo quê? Você pode me perguntar. Pela Páscoa do Filho, cuja força de salvação alcança a nossa vida. A salvação tem força pela cruz de Cristo de alcançar a minha vida e a sua vida. É por causa desta força que nós estamos aqui, né? Então, louvor e ação de graças pela Páscoa do Senhor, né? Sacrifício perfeito, sacrifício perpétuo, o sacrifício mais bonito que Deus poderia fazer por nós. Deus tanto amou o mundo que lhe deu seu Filho único. É por isso que nós louvamos e agradecemos a Deus, certo? Segunda finalidade importante na liturgia, alcançar a conformação com Cristo pela ação do Espírito Santo. E aqui, o Papa Francisco, ele vai lançar mão de uma carta importante, que é a carta aos Gálatas, tá? Carta aos Gálatas, cadê? Efésios, Gálatas. No capítulo, deixa eu ver aqui, 4, verso 19. Você que está com a sua Bíblia em casa, acompanhe. Gálatas, capítulo 4, verso 19. 19 aqui. Meus filhos, vai dizer São Paulo, por vocês eu sofro de novo as dores de parto, até que Cristo se forme em vocês. Conformação, se forme em vocês, né? Então, uma das finalidades da missa é essa, que a gente se conforme a Cristo pela ação do Espírito Santo. O que é conformar-se a Cristo? É aquilo que o Padre Zezinho dizia, né, na sua linda canção. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu. Isso é conformar-se a Cristo. A perfeita imitação de Cristo. Mas, padre, não consigo. Consegue? Opa! Com o Espírito Santo, quero ver não conseguir. Não é você, querido, que vai conseguir alguma coisa. Você só vai se abrir à ação da graça. Mas falar para mim que você não consegue é você dizer que o seu coração está fechado para o Espírito Santo agir, né? Então, diante disso, queridos, peça a graça e tenha paciência, tá? Porque é um processo. Deus sabe trabalhar com processo. Olha o tanto de tempo que demorou para ele se encarnar. Desde Adão, ele passou por Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas tudo. Depois veio Moisés. Depois veio juízes. Depois vieram os reis. Depois vieram os profetas. E aí, no fim dos tempos, lá, na plenitude dos tempos, Deus mesmo vem e fala, vamos lá, resolver esse negócio. Então, olha lá, Deus tem um processo que ele trabalha. Não é estalar de dedos, não existe isso com Deus. Deus sabe esperar, né? Então, essa conformação com Cristo também, às vezes, é um processo. Você vai dando passos. O Espírito Santo vai agindo e a coisa vai funcionando, né? Mas precisamos ter isso no nosso coração. Se você sai da missa do mesmo jeito que você chegou, não mudou nem um pouquinho, a graça não tocou nem um pouquinho no seu coração, cara, olha, seu coração é de pedra mesmo, né? E não fico com vergonha de falar isso. O nosso coração precisa estar aberto para esse encontro acontecer, certo? E aí, ele fala de São Leão Magno, que fala sobre isso, essa conformidade. Uma
uma frase que São Leão Magno fala. Nossa participação no corpo e no sangue de Cristo, ele estava falando da missa, tá? Nossa participação no corpo e sangue de Cristo não tem outro fim a não ser transformar-nos naquilo que recebemos. O que nós recebemos na Santa Missa? Não é o Cristo? Qual que é a finalidade da missa? Nos transformar naquilo que recebemos, nos transformar em outro Cristo. Outro Cristo. Toda vez que você comunga, você está se transformando em outro Cristo. Olha a gravidade que é ser cristão. Olha a gravidade que é você participar de uma Santa Missa. Olha a grandeza disso. E às vezes a gente está aqui só por obrigação. Que isso? Não pode. Não pode. Então, queridos, e lembra daquilo que eu falei para vocês de implicação existencial, o encontro, né, que o Papa Francisco estava falando, né? Ele fala de como esse encontro vai acontecer. Essa implicação existencial acontece por meio de uma via, um caminho ali, né? E ele fala que é a via sacramental, né? É a via sacramental que nos faz ter esse encontro, né? E aí, ele fala o seguinte, a via sacramental, é por meio dos sacramentos que Cristo vem ao nosso encontro, certo? E aí que entra o método da encarnação, que eu falei lá atrás. O método da encarnação na história, certo? O método da encarnação na história é o método que a Santíssima Trindade veio ao nosso encontro, certo? E agora, o método da encarnação na liturgia é o método pelo qual Cristo vem ao nosso encontro, certo? E ele se contrapõe a outro método, que é um método da abstração, né? O método da encarnação é um método concreto. Por quê? Uma coisa importante que vocês precisam aprender aqui, né, que está no nosso catecismo. O que significa a palavra sacramento em latim? Sacramento em latim significa sinal visível, né? Sinal visível. E quantos sinais visíveis nós não temos na liturgia, hein? Nós temos velas, nós temos cruz, nós temos pão, nós temos vinho, temos água, que mais? Perfume, fogo, cinza, pedra, tecido, cores, corpo, palavras, sons, silêncio. Temos gestos, temos o espaço, temos o movimento, a ação, a ordem, o tempo e a luz. Tudo isso é um sinal, gente. A liturgia está cheia de sinais. Cheia de sinais, né? E esses sinais visíveis é o método pelo qual Cristo quer nos falar. Às vezes é um detalhezinho, né? Por exemplo, vocês sabiam que, por exemplo, na liturgia, muitas das coisas que a gente vive, elas têm um peso diferente, né? Na liturgia tem missas que nós estamos celebrando solenidade, que é a grande, digamos assim, de todas as importâncias, né? É a maior, solenidade. Então no altar vai estar diferente. Quando a gente está celebrando uma festa, é diferente também. Quando a gente está celebrando uma memória,
é diferente. Memória de um santo, alguma coisa assim. E quando a gente está celebrando o dia comum, é diferente. Por exemplo, a disposição de castiçal. Não sei se vocês conhecem tudo. Vamos lá. Quando você está no altar, tem 2 castiçais, um de cada lado. Então é um dia comum. Pedagogicamente, a liturgia também ensina. É um dia comum, tá? Liturgia, pá, beleza. Se for uma festa de um santo, aí são 2 castiçais de cada lado. 2 na direita, 2 na esquerda. Opa, alguma coisa está diferente. Hoje vai ser memória de algum santo, alguma coisa está acontecendo, ou festa, né? 2 castiçais. A liturgia fala também. Aí se for 3 castiçais de cada lado, opa, então hoje deve ser solenidade. Só de olhar no altar você já sabe, né? Deve ser solenidade, alguma coisa está acontecendo, né? Então tudo isso nos dispõe para o mistério que será celebrado, que é o mesmo mistério, né? Mas às vezes temos a graça de uma festa mariana, por exemplo, ontem na festa da Anunciação, a solenidade, né? Ontem também nós tivemos todas as missas aqui no santuário dedicadas a essa solenidade, foi muito bonito, né? Nas solenidades nós cantamos o Glória, por exemplo, mesmo que esteja na quaresma, porque a solenidade é um caso à parte, né? Na quaresma nós temos 2 solenidades, né? Mais ou menos. Então, primeiro a de São José, no dia 19, e agora, dia 25, solenidade da Anunciação do Senhor, né? Então, se canta o Glória, se reza o Creio, né? Se pode cantar o Creio também. Tudo isso para dar esse tom solene que a gente precisa na liturgia, né? Mas esses sinais visíveis que a gente tem na liturgia nos ajudam também, né? E aí no número 42 da Desiderio Desideravi, que é esse documento do Papa, ele fala o seguinte: desde que o mesmo amor se manifestou em plenitude na cruz de Jesus, toda a criação é atraída a ele. Vou repetir. Desde este gesto aqui, ó, esse gesto de Jesus aqui, toda a criação foi atraída para Jesus. Toda a criação foi atraída para Deus. Por isso que é o sacrifício perfeito. Atraiu todos para ele. É toda a criação que é assumida para ser posta ao serviço do encontro com o Verbo encarnado, crucificado, morto e ressuscitado, que subiu ao Pai. Então toda a criação está envolta na liturgia. Temos o fogo, temos a água, temos a terra, temos o ar, né? Todos os elementos estão envoltos ali na liturgia, né? E o universo também ele se beneficia deste sacrifício de Cristo, né? Que tem um hino que a gente canta, não lembro se é de Colossenses, de uma carta de São Paulo, que fala: reconciliou consigo mesmo as criaturas, pacificando pelo sangue de sua cruz tudo aquilo que por ele foi criado. Olha que bonito. Reconciliou consigo mesmo as criaturas, ele reconcilia tudo nele. Pacificando pelo sangue de sua cruz, ou seja, destruindo o pecado. Acabou a guerra, chega. Pacificando pelo sangue de sua cruz tudo aquilo que por ele foi criado. Então a inimizade foi quebrada pelo sacrifício único de Cristo na cruz. Bonito, né? Aposto que vocês não sabiam dessa. Aposto que vocês não sabiam dessa não. Então, toda a criação é assumida para ser posta a serviço desse mistério. Quando a gente celebra a liturgia, né? E aí depois, né, eu vou ver se eu consigo o documento para vocês, né, para colocar aqui no card, né, aqui embaixo,
na descrição do vídeo para vocês mesmos lerem na íntegra esse documento, que é muito bonito, né? E aí o Papa fala de uma coisa bonita, que é importante também nesse documento. Formar-se para a liturgia ou ser formados pela liturgia. Vou repetir. Temos um antagonismo. Formar-se para a liturgia ou ser formado pela liturgia. Quando você cai na primeira opção, formar-se para a liturgia, você entra numa função meramente utilitarista. Eu sei tudo de liturgia, eu sou o liturgo da bagaça, entende? E eu estudei todos os livros, tal, não sei o que, tarará, tarará, tatá. Você sabe tintim por tintim do rito, certo? Você sabe tintim por tintim do rito. Mas você não entra no mistério. Você só fica na casca. Tem que ter tantas velas, tem que ter esse tipo de tecido, tem que fazer assim, 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 assado. Mas você não entra no mistério. Você não tem a experiência do encontro, que é mais importante. Tá? E aí ele fala que é preciso redescobrir o simbólico na liturgia. A liturgia ela tem símbolos muito fortes, queridos. E aí ele vai citar no número 46 desse documento, abre aspas. Em primeiro lugar, devemos readquirir confiança na criação. Confiança na criação. Olha lá. Quero dizer que as coisas com que se fazem os sacramentos vêm de Deus. O vinho, a água, o óleo, orientam-se para ele e por ele foram assumidas. De modo particular com a encarnação para se tornarem instrumentos de salvação. Instrumentos de salvação. Deus se usa da água para ser instrumento de salvação no batismo. Deus se usa do vinho para ser instrumento de salvação na Eucaristia, do pão para ser instrumento de salvação na Santa Missa também. Deus se usa do óleo para ser instrumento de salvação na unção dos enfermos. Deus se usa das mãos de seres humaninhos, como eu e o Padre Rogério, para poder dar a absolvição dos pecados na confissão. Deus usa tudo como instrumento para nos alcançar. Então nós precisamos aprender que todas as coisas podem ser, né? Todas as coisas que estão na liturgia são instrumentos, veículos do Espírito Santo e canais da graça. Né? Canais da graça. Mais uma vez, como estamos vivendo a liturgia? Será que a gente está saindo da mesma forma que entrou nessa quaresma? Acredito que não, né? Então é importante a gente também se perguntar sobre isso. E aí, queridos, olha só que legal. A gente precisa buscar sempre mais esse sentido mais profundo da liturgia. Né? Aqui eu falei um pouquinho sobre a natureza, falei um pouquinho sobre a finalidade, eu falei um pouquinho sobre tudo aquilo que Deus quer fazer para nós em toda a Santa Missa celebrada. Agora cabe a nós colocar isso em prática, né? Colocar isso em prática para poder vivenciar melhor isso. Por exemplo, esse cara aqui, ó, São Bento,
ele, de alguma forma, ele criou uma regra de vida, certo? Criou uma regra de vida e por causa da pobreza, né? São Bento ele não teve uma catedral para celebrar. São Bento ele não teve pompa. São Bento ele não teve assistentes para poder celebrar a Santa Missa. Mas mesmo assim, ele soube viver esse encontro perfeito e extraordinário com Cristo ressuscitado. Mesmo não tendo nada. Entende? Porque Deus se usa da criação para ser veículo de graça na nossa vida. Toda liturgia tem canais de graça. É o canal da graça. Talvez esse vídeo que você está vendo agora seja um canal de graça. E você nem se tocou. Alguma palavra que eu falei aqui seja um canal de graça para você, né? Então, mais uma vez, como estamos celebrando? Como estamos participando da missa? Se você está distraído, querido, a gente precisa levar em consideração uma coisa importante. Muitas vezes a distração, né, pode estar atribuída, né, a um distúrbio normal da nossa vida, né, que é a falta de atenção mesmo, precisa exercitar. Mas, porém, entretanto, todavia, tem um sentido espiritual muito mais forte e muito pior, né? Que é quando falta amor. Se você não ama verdadeiramente aquilo que você está celebrando, se você não respeita verdadeiramente aquilo que você está celebrando, você se distrai. Você se distrai, né? A distração pode ser o prognóstico de uma doença pior, que é a falta de amor, a falta de sentido. Eu estou aqui porque precisa vir. Eu estou aqui porque a minha mãe mandou eu vir. Falta de amor. Então, gente, a ceia eucarística, ela é um evento grandioso para aqueles que sabem apreciar. Eu, quando era seminarista, né, falando um pouquinho sobre minha experiência, né, eu sempre tive respeito, sabe, por todos os padres que iam no seminário. Pode ser o padre mais doido que tiver. Pode ser o padre mais doido que tiver, né? Sempre tive respeito. Porque eu sabia que por meio das mãos daquele padre, por mais doido que fosse, Cristo se fazia presente ali. E é isso que a gente está perdendo, gente. Muitas vezes a gente está escolhendo padre. Eu gosto do padre X, padre Y, padre Z. Não. Não é não. Não tem que ser assim. Você tem que estar lá por causa do mistério que está sendo celebrado. O mistério de Cristo, que está ali presente no sacerdote. Por mais doidinho que ele seja, por mais diferente que ele seja, é persona Christi. É a pessoa de Cristo que está ali. Entende? E por meio daquelas mãozinhas, Deus vai fazer o milagre da transubstanciação da mesma forma. Entende? Porque para Deus tudo é
possível. Tudo. Ele é Deus. Entende? Então, queridos, gostaria de agradecer por todos vocês que participaram desse programa. O programa agora à noite vai ser um pouquinho mais longo, né? Você viu? Teve 2 blocos aqui. Então, na próxima quinta-feira, a gente vai dar continuidade nesse documento, falando de mais alguns aspectos importantes. E aí, no próximo programa, eu vou falar uma coisa importante. A importância do silêncio na liturgia, né? Sobre palavras e sentimentos e também sobre o ano litúrgico que a gente está vivendo, né? Como tudo isso pode nos ajudar na nossa caminhada aqui como cristãos, tá bom? Lembrando que se você gostou desse programa, não deixa de curtir o vídeo aqui embaixo, comentar, né? E compartilhar com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer o Santuário de Santa Rita, possam ser tocadas por essa mensagem, por esse programa, não sei quais são os planos de Deus para isso, mas lembrando sempre, né, aquilo que nós sempre falamos, a nossa vocação é evangelizar. Tudo que nós fazemos aqui é para evangelização. Todos os programas têm um conteúdo de evangelização, né? Evangelizar através do esporte, através da música, através da devoção, através dos documentos, né, que o Papa coloca aqui, né, e outras formas, né? Tudo pode ser canal de graça para Deus. Já ouviram falar do episódio da mula de Balaão? Balaão tinha uma mula, né, que ele andava para lá e para cá e tudo mais. Deus utilizou-se da mula para falar, né? E aí Balaão se converte. Balaão toma um esporro gigantesco de Deus e diante disso ele começa a mudar de vida. A mula precisou falar para Balaão, né? Para Balaão entender o que Deus queria dizer, né? Tudo pode ser usado como instrumento para Deus, tá bom? Tá bom? Não se esqueça disso, nunca se esqueça disso, tá bom? Queridos, eu vou dar a bênção final aqui e semana que vem, então, agradecer a todos vocês que participaram desse primeiro encontro aqui, né, nesse novo horário, e lembrá-los que toda quinta-feira, 8h30, estaremos aqui agora com o programa Igreja em Saída, tá bom? Depois eu coloco no card aqui na descrição, né, o link do documento do Papa Francisco. Também vou colocar aqui o documento do Sacrosantum Concílio, que eu usei uma partezinha aqui, e também o Missal Romano, a Instrução Geral do Missal, que também é um livro muito bom para a gente poder entender o grande mistério que a gente tem, o grande tesouro que a gente tem na mão, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Bento, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, uma boa noite, bom descanso a todos e até semana que vem no nosso programa Igreja em Saída.